Eram 5h07 da manhã de uma terça-feira, e o som que me acordou foi o silêncio. Um silêncio pesado, estranho. Meu despertador, um Google Home, que sempre tocava uma playlist específica às 5 horas, não tocou. Eu moro sozinho. A primeira coisa que eu pensei foi: acabou a energia, mas a luz do modem piscava, verde, insistente. Foi quando eu peguei o celular e entendi que o problema era muito, muito pior. Na tela, um aviso que eu nunca tinha visto: não foi possível conectar aos serviços do Google. Eu tentei abrir o Gmail, nada. O Google Agenda, onde estava o endereço da reunião mais importante do trimestre, vazio. Eu tinha uma apresentação para fazer às 9 horas. Onde estavam os slides? No Google Drive. As anotações, os dados, o roteiro do que eu ia falar, tudo. Absolutamente tudo que definia meu trabalho, minha rotina, minha produtividade, estava dentro de um ecossistema que naquela manhã decidiu simplesmente não existir mais. A sensação não era de inconveniência, era de apagamento. Eu não tinha perdido meus arquivos, eu tinha perdido meu cérebro. Aquele momento, eu percebi que a minha disciplina, meu foco, toda a estrutura que eu levei anos para construir, era uma farsa, uma ilusão de controle total terceirizada para uma única empresa na Califórnia. Se você, como eu, organiza sua vida inteira em apps, planilhas e calendários online, esse vídeo não é um e se, é uma preparação. Porque naquele dia eu descobri da maneira mais difícil que a pergunta não é se o seu sistema vai falhar, mas quando. E precisei criar, do zero, um método para garantir que eu nunca mais fosse refém de uma tela em branco. E é exatamente esse método à prova de apagões que eu vou te mostrar hoje. Fica comigo. Então, esse é o segundo episódio da nossa série A Internet Já Morreu. No primeiro, a gente falou sobre como o conteúdo que você consome está te deixando fraco e sem foco. Hoje, o buraco é mais embaixo. Vamos falar sobre a infraestrutura, sobre a dependência que a gente criou. Eu não sou um especialista em tecnologia, mas eu sou um especialista em sistemas de produtividade, e o que eu vivi naquela manhã me forçou a repensar tudo que eu achava que sabia sobre organização e disciplina. Vamos voltar para aquela terça-feira, 5h15 da manhã. O primeiro instinto é o de sempre: resolver o problema, reiniciar o modem, reiniciar o celular. Nada. Wi-Fi funcionando, outros sites que não eram do Google abriam normalmente. Twitter, caos, as hashtags Google Down explodiam, não era só comigo, era global. A primeira onda de pânico foi a reunião, a empresa ficava do outro lado da cidade, um lugar que eu nunca tinha ido. O endereço estava no convite, no Google Agenda. Como eu chegaria lá sem o Google Maps ou o Waze? Eu nem sabia o bairro direito. Eu pensei: calma, eu ligo pro meu chefe. Fui nos meus contatos e gelei. Eu tinha trocado de celular há uns meses e, para facilitar, deixei todos os contatos sincronizados e salvos na minha conta Google. O aparelho novo tinha puxado tudo de lá. A lista de contatos no meu celular estava vazia. Eu não sabia de cor o telefone de ninguém. Ninguém. Pensa nisso por um segundo. Você sabe de cor o telefone das 5 pessoas mais importantes da sua vida? Se a resposta for não, você já entendeu o tamanho do problema. Me conta aqui nos comentários, sinceramente, quantos telefones você sabe de cabeça. Quero ter uma ideia do tamanho dessa dependência. O plano C era o computador. Abri o notebook, respirei fundo. Ok, os slides. Eu devo ter uma versão salva localmente. E eu tinha uma versão de 3 semanas atrás, desatualizada, faltando os dados mais recentes que tinham sido a minha grande virada na noite anterior. Onde estavam esses dados? Numa planilha, no Google Sheets. Inacessível. Às 6 horas da manhã, eu estava sentado no chão da sala, olhando para 3 telas inúteis: a TV, o notebook e o celular. Era como estar numa biblioteca onde todos os livros foram substituídos por blocos de madeira. A informação estava lá, em algum lugar, mas as chaves de acesso tinham desaparecido. Aquele sentimento de impotência
era total. Eu não era um profissional preparado, eu era um usuário que perdeu o login. Por anos, a gente ouviu, no Vale do Silício, a promessa de um segundo cérebro, a ideia de que poderíamos usar a tecnologia para expandir nossa mente, anotar tudo, salvar tudo, nunca mais esquecer de nada. Mas a gente cometeu um erro fatal. A gente não criou um segundo cérebro, a gente substituiu o primeiro. Delegamos funções cognitivas essenciais, memória de curto prazo, vai para o Google Keep, navegação espacial, vai para o Maps, organização de arquivos e informações, vai para o Drive. A gente parou de treinar nosso cérebro para reter e conectar informações e passou a treinar apenas a habilidade de buscar. O problema é que quando a barra de busca some, o que sobra? Essa centralização é o oposto da ideia original da internet. A rede foi projetada para ser descentralizada para sobreviver a ataques. Se um ponto caísse, a informação encontraria outro caminho. Mas o que a gente fez por conveniência foi criar pontos únicos de falha gigantescos. O Google, né, não é só um site de busca, é e-mail, é calendário, é armazenamento, é DNS, é login para dezenas de outros serviços. Quando ele cai, ele não leva só um site junto, ele leva a sua identidade digital inteira. Essa fragilidade é o tema central da nossa série. A internet que prometia liberdade e conhecimento descentralizado se tornou um feudo digital, e nós somos os servos, totalmente dependentes do senhor feudal. No momento em que você constrói sua vida inteira sobre uma única plataforma, você não tem um sistema, você tem uma coleira. Aquela manhã, depois do pânico inicial, eu achei uma coisa no fundo da gaveta, um caderno, um Moleskine antigo, e dentro dele, com a minha letra, a estrutura da apresentação, rascunhos, ideias, o fluxo principal. Não estava perfeito, mas era um começo, era algo. Foi o analógico que salvou o meu dia digital. A partir daquele caos, eu desenvolvi o que chamo de sistema soberano. Soberano porque ele não depende de ninguém. A propriedade é sua, o controle é seu. E ele se baseia em três princípios simples. Se essa ideia de ser digitalmente independente te interessa, já deixa o like para eu saber que esse conteúdo é relevante para você. Princípio um: a regra dos três, redundância inteligente. Se uma informação é importante, ela precisa existir em três lugares, com naturezas diferentes. 1. Na nuvem principal, sim, você pode usar o Google Drive ou o Dropbox. É prático, mas essa é só a primeira camada, a mais conveniente e a mais frágil. 2. Em um HD local. Toda semana, no domingo, eu conecto um HD externo no meu computador e faço um backup completo. Não é um backup na nuvem como o iCloud ou o Google Drive Sync. É um arquivo físico que fica na minha casa. Se a internet do mundo acabar, meus arquivos estão comigo. 3. De forma analógica ou em mídia física segura. Aqui está o pulo do gato: as informações mais críticas, contatos essenciais, senhas mestras, não a senha em si, mas a lógica de recuperação, planos estratégicos do ano são impressas ou escritas. Eu tenho um pequeno caderno de desastre, contém telefones, endereços e um resumo dos meus projetos. Parece paranoia? É profissionalismo. Paranoia é confiar 100% do seu trabalho a uma empresa que pode, por contrato, encerrar sua conta amanhã sem te dar satisfação. Princípio 2: diversificação de ferramentas. Nunca jamais use a mesma empresa para e-mail, calendário e armazenamento de arquivos. É como construir uma casa com um único pilar de sustentação. Se ele ceder, tudo vem abaixo. Meu sistema hoje é assim: e-mail, uso o Proton Mail, focado em privacidade e segurança. É pago, mas eu pago para ser o cliente, não o produto. Notas e conhecimento. Uso o Obsidian. Ele salva os arquivos localmente no meu computador em formato de texto puro, .md.
Eu posso ler e editar esses arquivos em qualquer computador, mesmo que o Obsidian deixe de existir. Eu sincronizo esses arquivos via nuvem, mas a fonte da verdade é sempre local. Calendário e tarefas. Mantenho um sistema híbrido. Um calendário digital, pode ser o da Apple, da Microsoft, tanto faz, mas as prioridades da semana são definidas no domingo, à mão, em um planner de papel. O ato de escrever força, clareza e compromisso. Princípio 3. O renascimento do analógico. O maior superpoder em um mundo de distração digital é o foco inabalável. E nada constrói mais foco do que se desconectar. Meu caderno não é só um backup, é minha ferramenta principal de pensamento. Para pensar, eu não abro um Google Docs para ter ideias. Eu pego meu caderno e uma caneta, sem notificações, sem abas para abrir, só eu e o problema na minha frente. As melhores soluções surgem nesse espaço de silêncio. Para planejar o dia, antes de ligar o computador, eu defino minhas 3 prioridades do dia no papel. Isso ancora o meu foco. O mundo digital pode gritar por atenção, mas eu sei qual é o meu norte. O que é importante de verdade está escrito na minha frente, não perdido em uma lista de tarefas infinita. O analógico não é um retrocesso, é uma vantagem competitiva. Naquela terça-feira, eu consegui fazer a reunião. Cheguei atrasado, usei a versão antiga dos slides e completei as informações com o meu rascunho do caderno. Não foi a minha melhor apresentação, mas eu entreguei. E a lição foi muito mais valiosa do que o contrato que eu fechei naquele dia. A disciplina de verdade não é ter o melhor aplicativo, é ter um sistema interno que funciona mesmo quando o mundo externo entra em colapso. É ser antifrágil. O Google não morreu naquele dia. Foi uma falha massiva que durou algumas horas, mas para milhões de pessoas foi um ensaio, um lembrete de que a conveniência tem um custo altíssimo, a soberania. Se você chegou até aqui, é porque entende que precisa estar no controle. Comece hoje. Compre um caderno. Anote os 5 telefones mais importantes da sua vida. Faça um backup local dos seus arquivos. São passos pequenos, mas que te colocam de volta na cadeira do motorista. Essa foi a história do dia em que eu percebi que a internet que conhecíamos já morreu.